Deus no Coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 4. Meu futuro em Santiago. Com o diploma de técnico mecânico na mão, decidi me inscrever no exame de vestibular, para tentar uma vaga na Universidade Técnica do Estado, em Santiago do Chile. Aproveitei que ainda faltavam os meses de setembro até novembro desse ano, e me preparei para esse exame. Estudei com entusiasmo para poder conseguir uma vaga, e estudar para me formar de engenheiro mecânico industrial. Quando foram divulgadas as notas e pontuação das provas do vestibular, a minha alegria foi sem limites ao ver que estava aprovado, podendo ingressar na Universidade Técnica do Estado. Quando vi o resultado, corri para minha casa e entrei gritando para todo mundo ouvir: "Passei no vestibular, eu passei no vestibular e vou para a faculdade." Minha mãe estava na cozinha fazendo o almoço e não deu a menor importância ao me ver pulando de alegria. "Mãe, eu passei na prova e vou poder estudar em Santiago, engenharia em mecânica industrial." Falei diretamente para ela me ouvir. "Com que dinheiro?" Ela respondeu, sem parar de fazer aquilo que estava fazendo. "A universidade é do governo, não temos que pagar mensalidade." Respondi imediatamente. "Você vai precisar de dinheiro para alimentação, moradia, comprar material de estudo, roupas e tantas outras coisas. Teu pai está aposentado e não vai poder te ajudar." Respondeu novamente sem olhar para mim. Eu fui para o fundo do quintal, onde meu pai tinha construído um galpão e montado uma pequena oficina com diversos tipos de ferramentas. Lá meu pai ficava fazendo pequenos trabalhos de marcenaria ou consertos para nossa casa. Entrei no galpão, e meu pai parou de trabalhar e olhou para mim. Eu, ainda empolgado e cheio de entusiasmo, falei para ele: "Pai, eu passei no vestibular. Quero que o senhor me autorize para ir a estudar em Santiago, na Universidade Técnica do Estado." Naquela época, em 1960, um homem era considerado por lei maior de idade depois dos 21 anos. Antes disso tinha que ter autorização do seu pai, ou pessoa responsável por ele. Meu pai olhou para mim e falou com carinho: "Filho, agora que eu aposentei, estou sem condições de poder te ajudar a estudar fora de casa, e você vai precisar de dinheiro. Mesmo que a faculdade seja uma universidade do governo, vai precisar de dinheiro para viver." "Eu sei, pai. Não estou pedindo dinheiro, só quero sua autorização para poder viajar e morar em Santiago. Existem vários tipos de bolsas de estudo na faculdade, e também posso ganhar algum dinheiro trabalhando no tempo livre. Sei lá, eu me viro se for o caso, por favor, me deixe ir." Respondi quase suplicando. "Bom, eu pensei que você poderia trabalhar primeiro, juntar algum dinheiro, esperar também até que minha pensão chegasse, e depois ir estudar lá." Falou meu pai como se estivesse pensando. Eu fiquei em silêncio um momento, como se quisesse encontrar algum argumento dentro de mim que justificasse ter que estudar no ano seguinte. Veio uma resposta na minha cabeça, e falei para o meu pai: "Eu acho que se entrar no mercado de trabalho agora, depois vou perder meu interesse de estudar engenharia. Também a prova do vestibular vale só para se matricular no próximo ano, e depois não sei se vou conseguir passar novamente." Meu pai ouviu calmamente minha apelação, e falou para mim: "Bom, se é só minha autorização que você quer, eu te autorizo. Qualquer dificuldade ou problema que pudesse acontecer, a casa está com as portas abertas para você voltar. Pode ir e boa sorte." Eu abracei meu pai, com o meu coração pulando de alegria, e saí do galpão correndo, em direção para minha casa. Entrei pela porta da cozinha que dava ao quintal, e minha mãe ainda estava fazendo o almoço. "Mãe, meu pai me autorizou para eu ir estudar a Santiago." Falei feliz olhando para ela. Só aí notei que os olhos dela se encheram de lágrimas, e não respondeu nada, continuando suas tarefas. Talvez por alegria, ou talvez já sentindo a saudade do filho, por estudar fora. Ou também até um pouco de ambas as coisas. Na época era comum você viajar de carona, especialmente em caminhões de transportadoras, porque para eles era uma companhia, durante a viagem.
Gostavam de contar e ouvir histórias para encurtar o tempo, de tanto ficar olhando uma paisagem na estrada, que às vezes parecia que ficava parada. Uma semana depois, estava viajando num caminhão com carreta carregado, que tinha me dado carona na estrada saindo da minha cidade em rumo para Santiago. Por causa do calor seco no Chile, os caminhoneiros preferem viajar durante a noite, que é mais fria, e dormem durante o dia, geralmente na estrada. Naquela primeira viagem, rumo a Santiago, para me matricular na Faculdade de Engenharia da Universidade Técnica do Estado, não foi diferente. Saímos de Concepción após de meia-noite, lembrando que no Chile, o sol se põe durante o verão, depois das 22 horas. Viajamos essa noite, um pouco mais de 200 quilômetros, numa estrada cheia de curvas e subidas, que na época era a única via, de mão dupla, entre Santiago e Concepción. Por causa da carga do caminhão, e a estrada com bastante movimento de carros, outros caminhões e ônibus rodoviários que, também preferiam a viagem noturna, chegamos de amanhecida à entrada de uma cidade. O motorista saiu da rodovia, e estacionou próximo da beira de um rio, e baixo de um salgueiro, ou salsichorão. Nesse lugar havia mais 5 carretas, estacionadas, sendo 3 em sentido contrário, rumo à minha cidade, que eu tinha deixado na noite anterior. Os motoristas desses caminhões estavam tomando café de manhã, e nos convidaram a nos unir a seu grupo. Surpreendi-me ao ver que todos eles se conheciam, e cumprimentaram calorosamente a meu benfeitor, que me apresentou como o calouro que estava indo para a capital. Ficamos rindo e contando algumas piadas e histórias engraçadas, e depois alguns voltaram a seus caminhões e foram a dormir. Outros se deitaram baixo das árvores e fizeram a mesma coisa. Eu também acabei cochilando até dormir baixo do salgueiro, e acordei em torno de meio-dia, quando vi que os motoristas estavam esquentando suas comidas, numa fogueira improvisada. Minha mãe tinha me preparado os sanduíches e suco para a viagem, e foi isso que eu almocei nesse dia. Mais tarde, um dos caminhões carregado com melancias deu uma para cada motorista, e cortando uma no meio, deu a metade para mim, que eu agradeci gentilmente. Foi assim o resto do dia, até o sol começar a baixar, e ainda com luz no horizonte, o céu tomando diversas cores como uma chama que se extingue. A nossa viagem continuou, no mesmo instante que as outras carretas também voltavam à estrada, rumo a seus destinos. Continuamos a viagem no entrar da noite até a amanhecida, passando por diversas cidades durante o trajeto, enquanto as pessoas dormiam. Finalmente apareceu Santiago ao longe, ainda iluminada pela energia elétrica da cidade, que estava começando a acordar para o trabalho de mais um dia. Entramos em Santiago em torno das 5 da manhã e o motorista me deixou numa avenida movimentada, onde já estavam circulando os ônibus. Despedimo-nos, e eu agradeci a carona com um aperto de mão, desejando que Deus lhe acompanhe. Em Santiago, fui à casa da minha irmã mais velha, que era casada, e morava lá com seu marido e 4 filhos. Expliquei para ela que ficaria só por uns dias, enquanto fazia minha matrícula, e depois conseguisse um lugar onde ficar. Também visitei minha tia, irmã do meu pai, que era viúva, e trabalhava num hospital como secretária. Essa tia era também minha madrinha de batismo, e quando soube que ia ingressar na faculdade em Santiago, me ofereceu seu apartamento para eu ficar enquanto conseguia arrumar um quarto em alguma pensão. Na verdade, eu não tinha dinheiro para alugar ou ir morar em nenhuma pensão. Minhas pretensões eram conseguir uma bolsa de estudo, para poder pagar esses custos, ou algum trabalho em horas livres, que me permitisse ganhar algum dinheiro. Após me matricular, fui à administração da universidade para ver quais eram as bolsas de estudo que eu poderia concorrer, e os seus benefícios e condições exigidas. Inscrevi-me em 2 bolsas de estudo, entre várias outras, oferecidas para alunos que morassem no interior, e que não tinham condições de cobrir os gastos de alimentação. A primeira bolsa que eu me inscrevi oferecia alimentação. Além dessa exigência, tinha que ter a maior pontuação das notas em todas as matérias, no primeiro semestre entre todos os postulantes. Em caso de não aprovação em qualquer uma das matérias dos cursos, perderia a bolsa.
A segunda bolsa de estudo era um valor mensal, até terminar os estudos como engenheiro. A exigência também era ter a maior pontuação de notas médias no semestre, e nunca repetir nenhum curso. Essa segunda opção de bolsa era mais difícil, porque a maioria dos alunos que vinham do interior estudar em Santiago se inscrevia nela devido ao dinheiro oferecido, já que o valor correspondia a um salário mínimo. Logicamente que para mim, também era uma excelente oportunidade, essa segunda bolsa de estudo. Se eu ganhasse, poderia estudar pagando um quarto perto da faculdade, e também em alimentação, livros e vestimenta. Com todos esses trâmites já efetuados, agora era só estudar e vencer. Meu coração palpitava de alegria, e confiava na minha capacidade de conseguir realizar esse propósito. Comecei a estudar viajando de ônibus de manhã, e voltando a pé ao apartamento da minha tia à noite. Geralmente não via a minha tia durante a semana, porque eu saía cedo para a faculdade, e ela ainda estava deitada no seu quarto. Depois a noite chegava muito tarde, por causa do seu trabalho, quando eu já estava dormindo. Iniciei meus estudos na faculdade, com trabalhos em oficina de usinagem na parte da manhã, e nos horários na parte das tardes, as matérias teóricas, que iam às vezes até no início da noite. Conforme as aulas teóricas avançavam, tínhamos práticas em laboratórios de hidráulica, física, resistência de materiais, instalações elétricas, medições de pressão dos gases, densidade e viscosidade dos óleos lubrificantes, entre muitas outras. Estava feliz, tudo o que se estudava era para mim como um alimento ao espírito. Para mim, a máquina era como uma extensão do homem, porque tinha sido criada para isso. Facilitar o trabalho braçal do ser humano, fazer mais rápido e melhor. No futuro, eu poderia trabalhar em projetos de fabricação de máquinas, instalações industriais, ou de peças e acessórios das mesmas, ou simplesmente fazer sua manutenção para ela continuar produzindo. Imaginava uma máquina operando automática como um ser que tem vida própria, já que também tinha suas peças vitais. Elas eram alimentadas com algum tipo de energia, com o tempo tinham desgaste por causa do atrito ou fadiga. Finalmente ficavam sucatas, porque tinham completado sua vida útil, ou se tornado obsoletas. Fim do meu futuro em Santiago. O serviço militar. Dentro do exército. No final de março daquele ano, mal tinha começado a primeira semana de aulas na universidade, fui chamado para me apresentar ao regimento de cavalaria do exército, na minha cidade, onde tinha me inscrito o ano anterior. Como na época eu não estava na faculdade, deveria prestar o serviço militar por um ano, obrigatório a todos os chilenos, que tivessem 18 anos completos, e não estivessem fazendo algum curso de nível superior. Antes de viajar, contei para um dos meus colegas novos, que eu teria que me ausentar por alguns dias por causa do exército. Ele comentou que seu tio era militar, e trabalhava no mesmo regimento que eu deveria me apresentar. E me pediu levar um pacote a ele. Aceitei de bom agrado lhe fazer esse favor, que na verdade, para mim não significava nada. Tratava-se de um pacote relativamente leve, e podia se carregar sem dificuldade nenhuma. Eu sabia que os candidatos a recrutas no Exército, que estivessem fazendo curso superior, mesmo inscritos no ano anterior, como não estudante, geralmente, se não sempre, eram dados de baixa no Exército por excesso de contingência. Viajei de ônibus, no final da semana, para me apresentar na segunda-feira ao batalhão de cavalaria da minha cidade. Estava tranquilo, levando o pacote do meu colega da faculdade a seu tio, e ele poderia me orientar para poder sair de ali no menor tempo possível. Já na fila de entrada, na porta do exército, com meus documentos na mão de identidade, e ficha de inscrição feita no ano anterior, além da encomenda abaixo o meu braço, o meu coração batia um pouco acelerado, ouvindo os futuros recrutas rindo e fazendo planos para ficarem. Uma vez dentro do batalhão de cavalaria, mandaram continuar a fila para dentro de uma espécie de galpão provisório, onde os rapazes entravam em grupos de 10, e pelo tamanho da fila, deveríamos ser em torno de 100 e poucos jovens. Enquanto estava na fila,
Olhava as instalações do batalhão e podia observar muitos prédios danificados ainda pelos terremotos do ano anterior. Quando entrei, vi que havia muitos moços se vestindo ainda, do grupo anterior, enquanto a voz de um cabo mandava o meu grupo, recém-endereçado ao galpão, para tirarmos toda a roupa, e voltarmos à fila o mais rápido possível. À medida que tirávamos a roupa, a maioria ficava de cueca, e o cabo gritava: "É toda a roupa! Como nasceram ao mundo!" Depois de todos os 10 ficarmos nus, voltamos a nos colocar na fila na mesma ordem que entramos, e continuamos caminhando até uma mesa onde estava sentado um médico militar, com uma faixa branca e cruz vermelha no braço, e um sargento parado ao seu lado. O sargento lia uma folha, fazendo perguntas ao rapaz, parado na sua frente, sobre uma série de possíveis doenças, defeitos físicos, ou tipo de alergias, que o candidato a reservista do exército podia ter, ou que tivesse tido. O médico, enquanto o jovem respondia, media a pressão, pedia para ele girar para observar o físico do futuro soldado. Depois pedia para ler umas palavras de tamanho médio numa parede, para ver se enxergava, antes de mandá-lo sair, e permitir passagem à presença dele, ao candidato seguinte. Quando chegou o meu turno, eu estava ansioso para saber se o médico podia me encontrar algum defeito físico, ou qualquer motivo para ficar fora da seleção de recrutas desse ano. O médico, após me examinar, bateu um carimbo no documento de inscrição, que eu tinha acabado de entregar na entrada ao galpão, e falou para mim: "Aprovado. O próximo, por favor." Eu tentei refutar e falei para o médico: "Doutor, eu estou estudando na faculdade, além disso, tenho os pés chatos." Além de ser uma verdade, eu tinha escutado que os que tinham pé chato eram reprovados no exame médico do exército. O médico, sem olhar para mim, falou de novo: "Isto é um regimento de cavalaria. O importante é que o cavalo tenha as patas boas." Todos da fila riram do comentário do médico militar, menos eu. O sargento me indicou com um gesto para eu voltar a me vestir, e lá outro cabo orientava para sairmos em fila novamente. Lá fora do galpão para exame médico, outro militar estava nos formando em ordem de estatura, em grupos de 50 jovens, e aí fiquei sabendo que a companhia de recrutas ia ser de 100 aspirantes, divididos em 2 pelotões, de 50 cada um. Antes de ir formar e fazer parte do pelotão, ao qual o militar estava me encaminhando, perguntei quem era o sargento, que o meu colega da faculdade tinha me pedido entregar um pacote, que eu ainda segurava abaixo do braço. Com um gesto do braço estendido, me mostrou com o dedo indicador: "O sargento." "Me desculpe, sargento. O senhor é o sargento Bernardo Pérez?" Perguntei, me aproximando à pessoa que tinha me sido indicada. Nota do autor: Bernardo Pérez. Nome fictício do sargento. Fim da nota do autor. O sargento, com expressão de estranheza, olhou para mim e falou: "Sou eu sim, moço. Posso ajudar em alguma coisa?" Surpreendeu-me o gesto amável do militar, e isso me deu coragem, sentindo que agora tudo seria mais fácil para mim no batalhão. Em poucas palavras me apresentei, explicando o motivo de querer conversar com ele em forma particular, e entreguei a encomenda que o meu colega da faculdade tinha me pedido. Pensei, cheio de esperanças, que agora seria mais fácil conseguir minha baixa do serviço militar obrigatório. Aproveitando da simpatia do sargento, que me ofereceu para eu ficar no pelotão do seu comando, eu aceitei. Falei que precisava conversar depois com ele, quando tiver um tempo disponível. Como o total de recrutas esse ano era de 108 inscritos, deveriam ficar depois de um mês, somente 100 jovens. A seleção final aconteceria naturalmente durante o primeiro mês, conforme me explicou o sargento Pérez. Eu estava animado ter conhecido esse sargento de uma maneira tão inesperada. Seria sorte, um milagre. Num momento de descanso, consegui falar com o sargento Pérez, e expliquei para ele o meu problema. Eu precisava voltar à faculdade que recém estava começando, e se ele podia me ajudar a conseguir minha baixa ao serviço militar, por excesso de contingente. O sargento entendeu minha preocupação, e me falou que não dependia dele, já que eu tinha sido aprovado pelo médico.
A única pessoa que tinha esse poder era o major, chefe de toda a companhia. Quando estávamos todos formados, o maior passou na frente das nossas companhias, na qual ambas estavam compostas por 54 jovens. Na primeira fila tinha 9 recrutas, alinhados pelos ombros e mais 6 atrás deles, alinhados pelas cabeças, todos em posição firme em ordem de estatura. Depois da revista do major, os sargentos mandaram ficarmos na posição de descanso, parados com as pernas abertas e as mãos atrás. O sargento Pérez ficou falando com o maior, indicando para mim com a mão, pediu para abandonar a fila e vir a falar com ele. Na minha frente o sargento falou com o maior, que eu era um recruta com um problema, por ter acabado de ingressar à faculdade. Com uma batida de botas e saudação de contingência para o major, o sargento se retirou e voltou ao lado do pelotão. Eu fiquei parado imóvel esperando o major falar alguma coisa para mim, cheio de esperança que ele tivesse entendido minha preocupação e pudesse me liberar para eu voltar à universidade em Santiago. O major se limitou a me olhar da cabeça aos pés, com certa arrogância que me incomodou. "O que você está estudando?" perguntou em um tom seco, olhando para mim. "Engenharia mecânica, senhor." Respondi depressa. "Em que faculdade?" "Na Universidade Chile, em Santiago." Continuou a me perguntar. "Não, senhor. Estou na Faculdade de Engenharia da Universidade Técnica do Estado, em Santiago." Respondi com orgulho. "O quê? Universidade Técnica do quê?" Falou para mim como querendo me intimar. "Universidade Técnica do Estado, senhor." Respondi incomodado. "Essa aí é uma universidadezinha para pobres, que o governo mantém para as classes trabalhadoras." "Não é verdade." Enquanto olhava para longe como me ignorando. Sem conseguir me controlar, respondi ao major com orgulho, e sem medir as consequências das minhas palavras. "Senhor, a Universidade Técnica do Estado forma profissionais que ajudam ao crescimento da nossa pátria, e com certeza são muito mais importantes que se formar na academia militar." Falei com desprezo. O major parecia não acreditar o que ouviu de mim, e falou com raiva. "Retire-se imediatamente, recruta insolente. Aqui você vai aprender a ter respeito com os seus superiores." Falou o major bufando e saiu como se tivesse ouvido a maior ofensa da sua vida. Voltei à minha formação no pelotão do sargento Pérez, que apesar da distância entendeu que eu tinha cometido um erro irreparável. Senti que todos os meus sonhos caiam pelo chão, e pensei novamente, seria um karma ou destino. Porque só a sorte ou um milagre agora podia me tirar dessa situação. Findei o serviço militar. O comandante. Fora do exército. O sargento Pérez me alertou que o major iria tomar sérias represálias contra mim, através de todo o pelotão. Por causa disso, os demais colegas de exército iam se voltar contra mim, e eu teria sérios problemas. Como solução imediata, com a esperança que o major esquecesse num futuro próximo de mim, conversou com outro sargento pedindo para me trocar por outro recruta do seu pelotão, posicionado no último da fila do grupo dos de estatura mais baixa. Dessa maneira, eu poderia me esconder por trás do recruta da frente, quando o major passasse para fazer a revista. Assim fizeram, e mudei de pelotão dos mais altos, no mesmo dia passando da frente do grupo de sargento Pérez, para o último do outro sargento do grupo dos baixinhos. Pelo menos eu agora sentia uma leve esperança que os meus dias no batalhão não seriam um inferno, como estava prevendo. Depois de uma meia hora em formação, cada sargento ordenou a seu pelotão marchar durante 1 hora como exercício, e em seguida fomos ao final do pátio a recolher escombros das construções que estavam destruídas por causa dos terremotos do ano anterior. Após do almoço, um oficial reuniu toda a companhia, e pediu para dar um passo à frente, quem tiver condições de dormir nas suas casas, ou de parentes, porque o batalhão estava sem as acomodações para receber tantos recrutas. Eu imediatamente dei um passo à frente, junto com os 50 ou mais recrutas. O oficial, com um papel na sua mão, leu a seguinte ordem: "Todos os que têm condições de dormir fora do batalhão, por algumas semanas, até terminar a construção das acomodações, sairão mais cedo, às 17 horas, para voltar amanhã às 8 horas. Teremos revista nesse horário em ponto,
e quem chegar atrasado será punido. Entendido? Sim, senhor! Gritamos todos juntos. Em seguida pediram para romper a formação, e voltamos a recolher escombros. Após a saída do batalhão, voltei para minha casa, cansado e ansioso, para contar sobre o meu primeiro dia no exército, e minha preocupação com o major, que com certeza não iria me dar baixa cedo. Isso significava que todos os meus planos e sonhos de estudar engenharia em Santiago só poderiam se realizar se um milagre acontecesse. Meu pai me pediu que eu fosse conversar com o comandante do batalhão, um coronel que eu nem sabia o seu nome. Deveria pedir para ele que me liberasse do serviço militar obrigatório, pelos motivos de estar estudando em Santiago. A semana foi passando devagar, eu continuava com o exercício de marchar, e depois trabalhar recolhendo os escombros. Quando chegou a quinta-feira à noite, meu pai me falou para eu ir conversar com o comandante-coronel do batalhão. Ele tinha conseguido o nome e endereço onde morava, e paralelo a isso, tinha conversado por telefone com alguns primos dele, militares que moravam em Santiago. Na sexta-feira, levantei bem cedo, e antes de ir ao batalhão, fui à casa do comandante-coronel conversar com ele. Na porta da residência do comandante, um dos cabos que cuidava da entrada me perguntou o que eu queria. Eu falei que precisava falar com o comandante-coronel sobre um assunto pessoal. Quem quer falar com o meu comandante? Falou o cabo em tom meio ameaçador, olhando para mim, com desconfiança. Fala, por favor, que é Jorge Antônio, e que se trata de um assunto urgente. Respondi. O meu coração batia um pouco acelerado, mas tinha fé que iria conseguir uma licença, por uma semana, para poder ir a Santiago e tentar me livrar do exército, com a ajuda dos parentes do meu pai. Vale comentar que minha família, por parte do meu avô paterno, o meu pai tinha vários primos oficiais do exército, formados pela Academia Militar. Entre eles haviam 3 generais e um coronel que moravam em Santiago. Por outro lado, na família da minha avó, o meu pai e um tio tinham se formado na Academia Naval, como oficiais da Marinha. Pensando nisso, observei o cabo de guarda entrando na casa do comandante, enquanto o segundo cabo continuou em posição de alerta na porta. Depois de alguns minutos de espera, o tempo me pareceu uma eternidade. Repentinamente o cabo voltou e perguntou meu nome novamente, e qual era o motivo de querer falar com ele. Eu repeti meu nome, e voltei a explicar que se tratava de um assunto pessoal, e que ele não me conhecia. Após o cabo repetir minhas palavras, olhando para dentro da casa e com a porta aberta, escutei a voz do comandante: "Mandam entrar." O cabo pediu para eu passar me acompanhando até uma sala, que mais parecia um escritório que uma sala de visitas ou de reuniões. O comandante estava sentado atrás de uma escrivaninha, e olhou para mim com curiosidade. Eu parado na frente do comandante fiz a saudação de continência, que já tinha visto nos sargentos fazer ao major. "Bom dia, meu comandante. Eu sou o recruta Jorge Antônio, e venho respeitosamente falar com o senhor, por causa de um problema pessoal, que preciso resolver com a máxima urgência. Acredito que só o senhor pode me ajudar." Falei com energia e sem medo, como se fala com alguém quando você precisa um grande favor. "Pode falar, recruta. Em que posso ajudá-lo?" respondeu o comandante. A voz tranquila e pacífica do comandante me tranquilizou. Em forma calma e sem medo, relatei em poucas palavras minha situação de que precisava uma semana de licença para resolver um problema na faculdade em Santiago. Expliquei que precisava suspender minha matrícula, cancelar a pensão, que ainda não tinha procurado, e resolver uma bolsa de estudo, que ainda não tinha sido beneficiado. Eu menti para criar uma situação mais dramática possível. "Esse é um problema que o major tem que resolver." "Já falou com ele, recruta?" perguntou para mim o comandante. Eu, sem titubear, confirmei: "Sim, meu comandante, mas não consegui resolver o meu problema com o major." Respondi de imediato. "Por que não? Você não explicou para ele?" falou o comandante. "Expliquei sim, senhor. Mas é difícil conversar com o major." Voltei a responder ao comandante. "Estranho." falou o comandante em voz baixa,
e depois voltou a falar com voz bem alta. Cabo de guarda. Chame imediatamente ao major à minha sala. Sim, meu comandante, respondeu o cabo, aparecendo na porta, e depois se retirou rapidamente. Bom, eu pensei, agora é tudo ou nada. Se conseguir uma licença de uma semana, será muita sorte, caso contrário, é o meu destino parar de estudar. Que seja o que Deus quiser, e meus pensamentos foram como uma oração para o nosso Criador. Em pouco minuto chegou o major, se apresentou ao comandante, com uma boina segurando no braço, e fazendo continência falou. Major se apresentando a seu comandante. Imediatamente me viu parado em posição firme e ele me apontando, falou novamente. O que você está fazendo aqui e não está no pelotão junto aos demais? Falou para mim gritando. Eu continuei imóvel sem saber o que fazer, e esperei o que o comandante iria falar, já que foi ele quem chamou ao major para a sua sala. Tal como esperava, foi o comandante que respondeu por mim. Major, o recruta Jorge precisa de uma semana de licença para resolver uns assuntos na universidade em Santiago. Existe algum impedimento para deixá-lo ir por uma semana? Isso atrapalha os trabalhos no batalhão? Perguntou o comandante ao major. O major, sem prestar ouvido ao comandante, voltou a gritar comigo. Esse recruta é um insolente. Ele ofendeu as Forças Armadas e, se depender de mim, volta para o batalhão agora. Eu, que já sabia que não tinha mais nada a perder, fiquei tranquilo e, falando pausadamente, me dirigi ao comandante. Meu comandante, o senhor está vendo que não dá para conversar com o major. Por esse motivo eu me atrevi a vir a conversar com o senhor, entendeu agora? O comandante olhou para mim com estranheza, e depois olhou para o major como sem entender o que estava acontecendo. Ainda não estou entendendo qual é o problema de vocês, por favor, queiram se explicar. Falou para o major e dando uma olhada, de leve para mim. Esse recruta chegou aqui ofendendo a academia militar, nem mais nem menos, meu comandante. Respondeu o major olhando com raiva para mim. Meu comandante, eu não ofendi as Forças Armadas. Foi o major que insultou a Universidade Técnica de Universidadezinha dos Pobres, quando eu tentei explicar meu problema, e só respondi que a formação de engenheiros era tão importante para o país como as Forças Armadas. Foi isso que eu falei. Peço desculpas ao major se ele me entendeu mal. Interrompi a fala do major antes que ele continuasse falando, e depois não houvesse como resolver essa confusão. O comandante, olhando para mim, falou calmamente. Recruta, se o major não autoriza sua saída por uma semana, nada posso fazer. Pode voltar ao batalhão agora. Falou o comandante para mim. Desculpe, meu comandante, se me permite, quem é que decide o que deve ser feito no batalhão? É o senhor ou o major? Falei com firmeza, porque essas palavras vieram à minha mente, e sabia que estava tocando o ego do comandante. Claro que sou eu quem decide o que deve ser feito ou não no batalhão, recruta. Me respondeu ofendido o comandante. Então, comandante, o que o senhor decidir será uma ordem para mim. Respondi olhando bem nos olhos dele. Era tudo ou nada, a sorte ou o destino estavam na mesa e seria o que Deus quisesse. O major se precipitou, como entendendo o meu jogo, e falou para o comandante como suplicando, não aceite, meu comandante, esse moleque é um sem caráter, está tentando confundir ao senhor e, se permitir, ele não voltará. Eu olhei para o comandante com expressão de que o major estava desvairando. O comandante olhou para o major e falou, não vejo nenhuma razão para não permitirmos uma semana de ausência ao batalhão, se ele depois voltar. Vamos autorizá-lo para a próxima semana. Não, meu comandante, não faça isso. Tenho certeza que ele não vai voltar. Falou o major como suplicando. O comandante, como se não tivesse escutado as últimas palavras do major, falou para mim, recruta, pode ir a resolver seu problema na faculdade em Santiago. Caso você não voltar daqui até a segunda-feira, da semana subsequente, às 8 horas em ponto, ficará como remisso e ficará preso na cadeia por um mês por insubordinação, e depois passará a cumprir o serviço militar por 2 anos no lugar de um, conforme as leis do Exército. Sem pensar duas vezes, fiz continência ao comandante e depois ao major,
enquanto falava: "Estarei aqui, senhor, nesse dia e hora." "Muito obrigado, com a sua permissão me retiro." E saí rapidamente da casa do comandante, enquanto dava graças a Deus, e voltei para minha casa, cheio de esperança. Por enquanto a sorte estava ao meu lado. Fim de O Comandante. Karma um milagre. Livre para estudar. Já em casa, meu pai me entregou 4 cartas escritas à mão por ele, para entregá-las a seus primos em Santiago. Uma carta para cada militar da sua família, pedindo sua interferência para conseguir me deixar fora da obrigação com meu serviço militar. Segundo meu pai, eles deveriam ter influência com o comando para que me fizessem esse favor. No domingo viajei para Santiago, com muitas esperanças de que voltaria com algum documento, que me permitisse ficar livre do compromisso de fazer o serviço militar. Cheguei a Santiago na segunda-feira de manhã cedo e decidi não assistir à aula na faculdade. Já tinha passado uma semana de aulas, oficinas e laboratório. Pensei que teria tempo suficiente depois para recuperar as matérias ou trabalhos realizados, durante o resto do ano letivo, que recém estava começando. Depois de tomar um banho e trocar de roupas no apartamento da minha tia, fui direito ao endereço do tio-general, primo do meu pai, para entregar a carta que eu levava em mão. Ao chegar à casa dele, fui informado que ele já tinha ido ao escritório onde trabalhava. Vale a pena lembrar que Santiago é a capital do Chile. É uma cidade de grande extensão e se torna difícil para mobilizar-se com certa rapidez sem um veículo. Naquela época, Santiago não tinha metrô ainda, o qual começou a ser construído no início de 1969, e a funcionar a partir de 1975. Por esse motivo eu usava o transporte público com todas suas deficiências de demora por causa das paradas nos pontos de ônibus, trânsito e velocidade controlada. Perdi esse dia completo, primeiro com a visita à casa do meu tio-general e depois para chegar ao escritório onde ele trabalhava. No caminho, só comi um lanche, próximo do lugar onde me dirigia antes de me apresentar no seu escritório. Ficamos umas 2 horas conversando, sobre a família, se tinha acontecido algum dano material com ambos os terremotos, e saber da saúde de todos. Ele perguntou para mim depois, o porquê queria ficar fora do serviço militar. Expliquei todos os motivos possíveis, sem ofender as Forças Armadas, porque já tinha aprendido a lição com o major do batalhão de cavalaria. De nada valeu todo o meu sacrifício. O meu tio-general foi irrefutável com respeito ao exército, e Forças Armadas em geral. Você é tão jovem ainda. Tem toda uma vida para estudar na faculdade se quiser. A experiência no exército vai te servir para toda a vida. Lá você vai se tornar um soldado, e a disciplina vai fazer de você um homem correto. Falou o general sem sequer tentar ao menos, ouvir meus apelos. Minha decepção foi grande, por ter perdido o meu tempo indo lá, e um dia todo sem aulas, e sem esperanças de que o dia seguinte seria melhor. Voltei para o apartamento da minha tia, cansado e novamente pedindo a Deus fazer a sua vontade. Se isso ia ser o meu futuro, para que lutar contra ele? Não foi diferente nos próximos 3 dias. Visitei a cada um dos chefes militares, 2 em seus escritórios e um terceiro na sua mansão, porque já estava retirado como general das Forças Armadas. Voltei a pensar na minha vida. Depois de ouvir tantos não, dos militares primos do meu pai, perdi toda a esperança de estudar na faculdade. Depois de tanto esforço parecia que tinha sido inútil lutar contra os desígnios do destino. No último dia, na sexta-feira, decidi ir à faculdade para tentar trancar a matrícula, e os meus pedidos de bolsa de estudo. Na verdade, é que eu acreditava que tudo tinha acabado, e meu sonho de estudar já era passado. Fui cedo para a faculdade sem saber como, nem onde deveria fazer trâmites para trancar a matrícula. Entrei na sala de aulas com a esperança de encontrar alguém que me orientasse. Sentado numa das cadeiras da sala de aula, eu aparentava prestar atenção, mas na verdade estava rezando para Deus me ajudar na volta ao exército, pois esperava o pior do major, durante esse ano que recém começava. O meu curso já estava no final da terceira semana de aulas. De repente o meu colega do lado, aproveitando uma pausa do professor, perguntou para mim: "Faz tempo que não via você. Estava doente que não veio às aulas."
Eu deixei de pensar no futuro escuro que se desenhava na minha frente para prestar atenção ao meu colega que mal conhecia. Não, não estava doente, estou bem graças a Deus. Respondi. O que acontece é que fui chamado ao exército, e agora não sei como posso fazer para trancar a minha matrícula. Continuei falando, enquanto mostrava com a mão meus cabelos cortados a quase a zero, movimentando os dedos como tesoura, acima da minha cabeça. Cancelar a matrícula. Mas, por que não fala com alguém para te deixar fora por excesso de contingentes? Meu colega voltou a falar comigo. Eu já tentei, mas não consegui. Respondi chateado. Nesse momento o professor terminava a aula e os alunos começavam a abandonar a sala. Eu consegui uma carta com um deputado amigo, e com essa carta eu fiquei fora do serviço militar por excesso de contingentes. Falou novamente meu colega. Quer tentar falar com o meu amigo? Se você quiser, vamos lá agora mesmo, antes do almoço. Continuou falando para mim. Olha, se você acha que isso é possível, eu te agradeço muito. Falei cheio de alegria e esperança. Saímos rapidamente da escola e fomos ao ponto de ônibus mais perto. Uma hora depois estávamos na Câmara de Deputados caminhando diretamente ao escritório do deputado amigo do meu colega. Entramos na sala do deputado e uma secretária nos atendeu. Após meu amigo se identificar, a secretária consultou a agenda e pediu para entrarmos no escritório dele. Após fazermos as respectivas apresentações, explicando o motivo da nossa visita, o excelentíssimo deputado me explicou que faria uma carta para o general-chefe de recrutamento de todos os regimentos do Chile. Com a carta na mão, após agradecer calorosamente ao deputado e a meu colega de faculdade, peguei outro ônibus e fui o mais rápido possível para a escola militar, a vários quilômetros de ali. Cheguei à escola militar de Santiago às 16 horas. Era tudo ou nada e sabia que o meu destino dependia dessa carta. Eu já tinha deixado nas mãos de Deus e acontecesse o que acontecer, para mim agora era a vontade de Deus em ação. Depois de ser parado por militares que montavam guarda dos diferentes andares e corredores da escola, aos quais mostrava a carta da Câmara de Deputados, como se for um salvo-conduto, finalmente consegui chegar até o gabinete do general-chefe de recrutamento de todos os regimentos do Chile. Um militar que estava na porta do escritório do general pediu para eu entregar a carta para ele, e ficar numa salinha sentado esperando. Eu expliquei que tinha que levar a resposta de volta para o Congresso esse mesmo dia. Depois de alguns minutos, que me pareceram uma eternidade, o militar voltou e em posição de contingência, falou. Senhor, o general lhe está aguardando. Não está demais explicar que naquela época em Santiago, era de praxe estar sempre vestido com terno e gravata, mesmo sendo um estudante, um empregado qualquer ou um alto executivo. A diferença era o meio de transporte e a qualidade do pano dos ternos. Mal dei o primeiro passo na entrada ao salão onde o general se encontrava, porque mais parecia um salão de festa que um escritório de trabalho, quando a voz do general fez retumbar o som nos meus ouvidos, enquanto ele lia a carta que eu tinha entregado. Quem é esse Jorge Antônio que vem agora pedir uma bobagem dessas? Boa tarde, general. Sou eu, Jorge Antônio. Respondi sem titubeio. Estava cansado de correr atrás de favores que eu achava que era o meu direito e mais nada. Serviço militar obrigatório. Desde quando um serviço deve ser obrigatório? Fazer um serviço é por amor ou boa vontade, mas nunca obrigatório, pensei. Você tem ideia do que está pedindo nesta carta recruta? Falou o general. Tenho sim, senhor. Eu preciso fazer essa faculdade e já me sacrifiquei muito para isso, meu general. Respondi imediatamente. Por que você está vindo só agora pedir para tirá-lo do exército e não veio o ano passado? Voltou a me falar o general. O ano passado não tinha feito vestibular ainda. E também não sabia que ia ser aprovado no exército para fazer o serviço militar por um ano. Respondi depressa. Acontece que agora é tarde demais. Eu não posso simplesmente tirar um recruta de um batalhão que já está fazendo o seu serviço militar. Entendeu, meu jovem? Falou bem alto o general como se eu fosse surdo. No batalhão onde eu estou somos 108 recrutas e só podem ficar 100,
Por isso acredito que se eu sair, não vai acontecer nenhum problema. Meu general, respondi com segurança de que sabia o que estava falando. Você está de licença até quando, recruta Jorge? Perguntou para mim o general, agora com uma voz mais suave. Devo voltar até segunda-feira, antes das 8 horas da manhã, meu general, respondi de imediato, cheio de esperança. Você sabe que se não se apresentar até essa data, você será preso por remissão conforme a lei militar e enfrentará graves consequências. O general falou, agora pegando uma caneta na mão. E também tem que levar esta carta antes dessa data, entendeu? Pelo menos não pode passar desse horário. Completou o general. Eu estava agora ansioso, porque o general ia atender ao pedido da carta. Sim, meu general. Eu estarei lá na segunda-feira sem falta. Respondi fazendo continência. O general sorriu, escrevendo no verso da mesma carta, recruta fora do serviço militar por excesso de contingência, e depois assinou e carimbou, entregando em seguida para mim. Ao pegar de novo a carta do deputado, agora com o aval do general escrito no verso, eu estava livre e teria que viajar novamente a Concepción para entregá-la no batalhão nos próximos 2 dias. Sai feliz da escola militar, dando graças a Deus, depois de todas as tentativas ter fracassado, agora tinha acontecido para mim um novo milagre. Não podia ser outra coisa, se era karma só um milagre para eliminá-lo. Fui direito da escola militar para o apartamento da minha tia, para preparar minha mala e comprar passagem de trem para voltar à minha cidade, o mais rápido possível. Minha surpresa foi encontrar ao meu pai me esperando no apartamento dela. Ambos estavam conversando sobre mim, que nesse momento eu já deveria ter trancado minha matrícula. Ele comentava também que possivelmente deveria pagar algum dinheiro à universidade pela comida, mesmo que eu não tivesse me alimentado na faculdade, nessas 2 semanas. Meu pai não acreditou quando entreguei a carta para ele, que já tinha conversado com seus primos por telefone, e sabia que eles não tinham concordado em ajudar-me para ficar fora do serviço militar. Quando expliquei para ele que tinha que entregar a carta antes das 8 horas na próxima segunda-feira, ele concordou e me falou: deixa tudo comigo agora, filho. Eu mesmo vou entregar esta carta ao comandante do batalhão na segunda-feira. Você já perdeu tempo demais com o serviço militar e começa a estudar para recuperar o tempo perdido. Na segunda-feira eu voltei para a universidade normalmente, e conversei com os professores o motivo das minhas faltas anteriores. Todos concordaram que não tinha problema. Deveria pegar a matéria passada com meus colegas de classe. Depois, durante minhas feiras de inverno, fiquei sabendo por meu pai o que aconteceu nesse dia no batalhão, quando ele entregou a carta ao comandante. O major bateu o chão com as botas indignado por eu não ter voltado, enquanto falava para o comandante-coronel, quase a gritos. Eu falei para o senhor comandante que esse moleque não tinha caráter, e não ia voltar para a companhia. Eu sabia, eu sabia. Foi quando meu pai interrompeu ao major, falando que ele era capitão de fragatas da marinha retirado, e que eu era o seu filho e tinha muito caráter, sim. Nos meses seguintes, eu estudei para manter uma média alta de todas as minhas notas, a fim de ganhar uma das 2 bolsas de estudos, que eu estava inscrito. Fim do karma, um milagre. A bolsa. Rico por um dia. No término do primeiro semestre, foram publicadas as listas dos alunos que ganharam bolsas de estudo para estudar na faculdade, como uma ajuda para alimentação aos estudantes que vinham de província, a estudar em Santiago. Eu fui direito no quadro, que tinha a lista das bolsas aprovadas para os estudantes, que dava o colégio de engenheiros em dinheiro. Minha surpresa foi enorme ao ver o meu nome entre os 5 primeiros aprovados, e com o coração batendo a mil, fui direito ao edifício da administração. Lá tinha 2 filas de alunos assinando os documentos, em um balcão que tinha 2 grandes letreiros: bolsas de estudo do governo e bolsas de estudo de instituições privadas. Entrei na fila das instituições privadas, e na hora de ser atendido, dei o meu nome junto com o documento de identidade e número de matrícula na faculdade. Rapidamente a secretária pegou uma pasta com os meus dados, e me entregou um formulário que eu tive que preencher na hora. Depois,
me entregou um cheque, que tinha o valor correspondente ao dinheiro de 4 meses da bolsa. Esse valor era retroativo aos meses de março, abril, maio e junho, que já estava no final desse semestre. Com o cheque na mão, eu fui ao banco mais próximo da faculdade. Descontei o valor do cheque, e separei o valor dos almoços do ano inteiro, março a dezembro, do qual eu já devia à universidade, os valores de março até junho. O que restou do valor do cheque, eu separei para pagar um quarto numa pensão, onde já tinha alguns colegas da faculdade que moravam lá, e ainda sobrou um pouco para deixar numa poupança. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, para um garoto da minha idade, 18 anos, era realmente uma fortuna. Não conseguia conter minha alegria, e saí do banco em direção à universidade para pagar o almoço do ano todo. Assim não teria mais que me preocupar com o valor mensal do almoço e a minha irmã, que era minha responsável, não teria mais que se preocupar com as cobranças do atraso, de não ter pagado as mensalidades vencidas. No caminho me esbarrei com um homem, que bateu no meu ombro de leve, e se agachou a pegar um pacote envolto em jornal. Na minha frente abriu um pouco o pacote, e no interior se viam várias notas de dinheiro de maior valor, amarradas com elástico. Olhando para os lados, como se tivesse sendo observado, me empurrou para a porta de um prédio antigo, sem zelador, e mostrando o dinheiro para mim falou: "Garoto, olha que sorte a nossa! Quanto dinheiro deve ter aqui?" Depois voltou a olhar para a rua, e continuou falando baixinho: "Vamos dividir este dinheiro entre nós dois." Eu, sem entender ainda o que estava acontecendo, tentava sair da entrada do prédio, que ele não permitia porque estava ocupando toda a passagem. Com cara de estar assustado, o homem ainda com o dinheiro nas mãos, que agora tremiam, falou para mim nervoso: "Rapaz, eu não tenho tempo para contar este dinheiro agora, que tal se você me dá o que tiver no bolso, e fica com todo este pacote?" Eu ainda não entendia qual era a intenção do cara, não era eu que tinha pegado o pacote, e para mim se ele levar tudo, não me importava. Só sabia que esse era de alguém, logo apareceria o dono para vir a pegar o que tinha perdido. Reconheço que senti um pouco de medo ao observar a expressão desse homem. Ele mais parecia um louco, obsessionado por alguma força sobrenatural, enquanto balbuciava palavras sem nexo. Observei o cara, era até um pouco mais baixo que eu, porém mais forte. Eu, apesar da minha idade de 18 anos, tinha algum preparo físico que tinha ganhado durante 2 anos, 16 a 17 anos de idade, numa academia de boxe. Sem pensar duas vezes, sentindo que o cara estava forçando uma situação que eu não queria, obrigando a entregar-lhe o meu dinheiro em troca de um pacote sujo, que não sabia ao certo quanto havia nele. Além disso, para mim o certo era devolver essa quantia, seja quem fosse seu dono. Sem pensar nas consequências, dei um golpe no peito do homem com a mão fechada, empurrando-o para a rua, abrindo assim a passagem e saí correndo. Depois de eu correr pela avenida sem parar, por 2 quarteirões, dei uma olhada para trás de mim e vi que ninguém estava me seguindo. Mais calmo, continuei caminhando animado, pensando no meu futuro que agora parecia promissório. Cheguei à faculdade, e fui direito ao departamento financeiro pagar minhas contas atrasadas, e pagar as faltantes até dezembro desse ano. Agora era só continuar estudando e mais nada. Contei para alguns colegas a situação em comum que tinha me acontecido na saída do banco, com esse estranho que queria dividir comigo um dinheiro recolhido do chão. Por meio deles, fiquei sabendo que se tratava de um golpe comum em Santiago, assim como também com bilhetes premiados de loteria falsos. Eles faziam isso com as pessoas, que retiravam uma quantidade de dinheiro razoável do banco, como tinha sido o meu caso. Após pagar as despesas de almoço na tesouraria da faculdade, levei os comprovantes à administração para limpar meu nome como aluno devedor. Para minha surpresa, a secretária me falou que eu também tinha ganhado a outra bolsa do governo, na qual tinha me inscrito, como aluno interno no início do ano. Isso me dava o direito, além do café de manhã e almoço, também jantar à noite de segunda a sexta-feira. Aos sábados só tinha café de manhã e almoço, exceto domingos e feriados na qual a faculdade não funcionava. Expliquei que eu tinha pagado o ano inteiro, e a secretária me falou que teria que fazer uma carta pedindo o reembolso desse dinheiro.
Conversando com alguns colegas, me falaram que não fizesse essa carta, e que era melhor perder esse dinheiro, e não a bolsa do setor privado do Colégio de Engenheiros. Dessa forma, continuei estudando com ambas as bolsas, e rezando para que ninguém descobrisse e tivesse que reembolsar alguma dessas bolsas depois. Fim do A Bolsa. A mão de Deus na minha vida. A Torre Eiffel. Cheguei a dezembro, com uma boa média nas minhas notas para me apresentar aos exames. No dia anterior ao primeiro exame, fui a ver no quadro onde seriam efetuados os exames. Em outro quadro, ao lado, estavam anotadas as médias das notas, de apresentação aos exames. Ao procurar o meu nome, tive a surpresa que me deixou com o coração na boca. Eu não aparecia na lista das notas dos alunos, que deveriam fazer os exames. Isso só podia acontecer se você tiver dívidas com a faculdade nos pagamentos de alimentação, ou tivesse sido eliminado por ter mais de 3 notas inferior à média. Eu não tinha dívidas, e muito menos notas com média inferior. Algo estranho tinha acontecido. Só pode ser um erro, pensei, e fui logo ao departamento da administração, onde se concentrava tudo a respeito dos estudantes. Fui direito ao balcão de atendimento a falar com uma funcionária, perguntando qual era o motivo de eu não estar na lista das médias das notas, para me apresentar a exame que começaria em 2 dias. Após pegar a minha pasta no fichário, e dar uma olhada lá nos meus documentos como aluno, ela falou: "Você está eliminado de todas as matérias, porque não foi aprovado na oficina de usinagem." Como não fui aprovado? Eu fiz todos os meus trabalhos e cálculos na fabricação de peças e sei que fui aprovado. Retruquei. Bom, é isso que está aqui. Você tem que ir a falar com o seu professor. Eu não posso fazer nada. Foi a resposta que eu tive, sem direito à discussão. Sem contestar a informação, fui direito até a oficina de usinagem. Ao abrir a porta, vi no fundo meu professor arrumando algumas ferramentas, no painel próprio para isso. Bom dia, senhor professor. Falei com certa ansiedade. Preciso falar com o senhor. Pode me atender? É urgente, terminei minha frase, enquanto caminhava entre os corredores das máquinas operatrizes, em direção ao professor. Tinha máquinas operatrizes de todo tamanho, entre outras, fresadoras, tornos mecânico, aplanadoras mecânicas, retificadoras. O professor parou o que estava fazendo, e olhou para mim com curiosidade, falando depois: "Pois não, em que posso ajudar?" "Professor, eu acabei de saber que não posso dar meus exames de término do curso de primeiro ano de engenharia, porque não fui aprovado na sua matéria. O senhor pode me explicar por quê?" Ele olhou com uma expressão de quem não sabe do que estou falando e perguntou: "Qual é o teu nome e letra da tua turma na oficina?" Depois de me identificar, ele foi até um livro de anotações que tinha por nome de cada aluno e me falou: "Ah, aqui está. Você não completou a série dos trabalhos de usinagem, no primeiro semestre. Sem isso, não posso passar a ninguém." "Como assim, professor?" "Fiz todos os trabalhos, sim. O senhor aprovou todos eles." Respondi com energia. "Vamos ver. Vem cá. Vou te mostrar." Falou novamente o professor da oficina de usinagem, apontando com o dedo numa página aberta, do livro de anotações. Aproximei-me dele, para ver o livro que ele estava me mostrando, enquanto tratava de me lembrar de alguma coisa, que pudesse ter acontecido comigo, no primeiro semestre. "Olha aqui. Foi o primeiro trabalho que pedi vocês fazerem. Lembra?" Continuou falando o professor, que também era engenheiro. "Além do cálculo do passo e ângulo dos dentes, que vocês tinham que calcular e configurar a máquina, tinha também a seleção das ferramentas. Tudo isso, eu ensinei a vocês numa manhã, na nossa primeira aula, e nas 3 seguintes, vocês fabricaram uma coroa sem fim em bronze, que você não fez, não sei por quê." Completou, mostrando para mim algumas peças prontas, que mantinha em exposição. "Eu não lembro, professor, nada disso." "Tem certeza que eu não fiz?" "Antes de vir para a faculdade, eu completei meus estudos de segundo grau, numa escola técnica." Falei preocupado. "Nessa escola,
Toda a manhã tinha aulas e práticas em oficinas e laboratórios, e nas tardes, eram as aulas teóricas sobre conhecimentos gerais e específicos para a área técnica. Essa mesma coroa sem fim eu lembro que fiz uma naquela época. Não entendo por que não faria agora. Respondi incrédulo. Bom, aqui não aparece porque está em branco, sem nota. Sem todos os trabalhos da oficina aprovados, o regulamento da universidade não permite continuar estudando. Falou com firmeza o professor. Deve ter alguma explicação lógica, professor. Não é possível que o senhor me deixe repetindo. Eu estudo com bolsa, e não posso me dar o luxo de repetir. Falei quase implorando. De repente me lembrei, na primeira aula da oficina no final de março. Foi quando tive que me apresentar para o serviço militar. Ah, professor, eu lembrei, depois da primeira semana, eu teve que faltar nas 2 semanas seguintes. Eu não vim às aulas porque fui chamado para o serviço militar obrigatório no Exército. Deve ser isso. O senhor não lembra que eu me apresentei ao senhor depois? Na época tínhamos 2 dias por semana, 1 hora a cada dia. Foi isso. Falei contente para ele. Sinto muito, meu jovem. Vai ter que repetir o curso. Não vejo outra solução. E sem se importar com o meu problema, encolheu os ombros e continuou arrumando as ferramentas no painel. Sai da oficina querendo que o chão me engolisse. Não sabia o que fazer. Parecia a história do náufrago que nadou tanto para depois morrer na praia. Outra vez o destino, má sorte ou o que fosse, estava evitando e fazendo de tudo para eu não me formar de engenheiro. Não sabia se chorar ou sair correndo sem rumo, onde ninguém me achar. Nunca fui sentimental como para desabafar chorando, meu coração batia descompassado, tudo estava indo tão bem e de repente o sonho virava um pesadelo. Sentei-me no mesmo lugar que acostumava assistir às aulas, e apoiei minha cabeça entre minhas mãos, elevando meus pensamentos para Deus. Acabou, Senhor, meu sonho acabou. O que o Senhor quer que eu faça agora? Volto para minha cidade procurar trabalho como técnico, ou fico aqui em Santiago, e tento conseguir trabalho como técnico mecânico em alguma empresa daqui. Meus pensamentos estavam todos confusos, e sinceramente não via nenhuma solução a meu problema. Que cara é essa, rapaz? Falou o jovem estudante do último ano de engenharia, que eu conhecia de vista. Sabia que ele era o presidente do centro de alunos da universidade. Já tinha acontecido uma greve por 3 dias por problemas com um professor de laboratório durante o segundo semestre e eu o tinha visto discursando na assembleia dos alunos. No ginásio da faculdade. Ah! Oi, presidente. Estou numa pior, e não sei o que fazer. Respondi prontamente. Em poucas palavras, expliquei o motivo do meu desespero, e não acreditei quando lhe ouvi dizer: vem cá. Vamos resolver isso agora mesmo. Isso não é justo, e você não vai repetir nem coisa nenhuma. Eu levantei rapidamente, e caminhei seguindo ele que se dirigiu a passos gigantes, até a oficina que ainda estava com o professor lá dentro. Professor! O que é isso? Este aluno vai ter que repetir o primeiro ano, por ter faltado a 2 semanas de aula, na sua classe de oficina. Falou bem alto o líder estudantil, como ameaçando o professor. Ele não está repetindo por faltar a 4 aulas de oficina e sim por não ter feito um trabalho. Entendeu? Respondeu o professor. Por que o senhor não me passou esse trabalho, quando me apresentei de volta do serviço militar? Não falou nada, e nem sequer me alertou que era obrigatório fazer toda a série dos trabalhos, para passar de curso. Bom, você também não perguntou. Falou o professor, olhando para mim. Se o senhor me permitir, eu faço esse trabalho agora durante o resto do dia. Conheço perfeitamente como se fabrica essa peça. Falei com firmeza. Esse trabalho foi feito em 2 semanas de aulas, e você quer fazer num dia. Por favor, me poupe, respondeu ele indignado. Esse trabalho foi feito em 4 horas de máquinas, sendo uma para cálculos. Não é verdade. Falei mais indignado ainda. Agora não dá. A oficina está em recesso,
e não vou ligar as máquinas só para atender um capricho de um aluno, que vem reclamar o que não fez, depois de 10 meses. Respondeu novamente o professor. Essa resposta parece que foi dada para o presidente estudantil e não para mim, porque o futuro engenheiro a se formar, falou para o mestre quase gritando. Espera aí! Quem disse que não dá para ligar as máquinas? O senhor vai ligar agora mesmo, e dar as instruções para este rapaz sobre a fabricação dessa peça. Se não fizer isso, para a faculdade agora mesmo, e o senhor não volta a trabalhar mais aqui, entendeu, professor? Até eu fiquei congelado com as palavras do presidente dos alunos da faculdade, e antes de saber o que ia acontecer, o professor falou comigo. Tem certeza que você sabe fazer os cálculos e construir essa peça? Claro que eu sei, professor, já falei que eu já fiz igual na escola técnica. Dê-me o desenho da peça e o material, que eu mesmo ligo as máquinas que precisar. Respondi com segurança. Realmente, eu sabia, porque tinha aprendido na escola técnica a construir esse tipo de peça de máquina, e muitas outras similares. Depois você me avisa se resolveu teu problema, colega. Falou o rapaz indo embora da oficina. Não vou entrar em detalhes sobre a construção de uma coroa helicoidal de bronze, para uma caixa redutora de velocidade de um equipamento qualquer. Mas eu fiz essa peça em menos de 4 horas, trabalhando direito esse dia, sem parar e sem almoçar. Não precisa me agradecer. Agradece a teu colega do centro de alunos. Falou o professor, enquanto me dava nota pelo trabalho. Depois de eu pegar a nota com o professor da oficina, e agradecer pela oportunidade, fui correndo até a administração para que colocasse minhas notas médias de apresentação para os exames, que aconteceriam em 2 dias. Mais uma vez a mão de Deus esteve presente na minha vida, permitindo-me continuar a busca do meu destino, que não conhecia. Depois de terminar meus exames de primeiro ano, me inscrevi para trabalhar em uma empresa em minha própria cidade. Entre outras, havia uma empresa metalúrgica que fabricava estruturas metálicas, por encomenda, incluindo o projeto e a fabricação. Não era obrigatório, mas o corpo docente recomendava fazer estágios de alunos em empresas, durante as férias de verão. Por isso, era comum a universidade publicar, em dezembro, uma lista de pequenas, médias e grandes empresas, de diferentes partes do país, que solicitavam alunos, para trabalhos remunerados durante os meses de janeiro e fevereiro. Para ser contratado como aluno de engenharia mecânica, tive que passar por uma prova de conhecimentos técnicos na área em que iria trabalhar. No momento do teste, havia outros 5 candidatos além de mim. Não sei se eram todos alunos ou frequentavam o curso, mas para mim, essa foi uma matéria que aprendi na escola técnica alguns anos antes. Fui aprovado junto com outro candidato e começamos a trabalhar no dia seguinte. Fui contratado como assistente de um engenheiro que estava construindo uma cópia reduzida da Torre Eiffel, em estrutura metálica e na escala de 1 a 20. Em fevereiro daquele ano, foi inaugurada em Concepción, na região de São Pedro, uma exposição industrial e agropecuária, da qual participaram as principais empresas da região. Com a construção da Torre Eiffel, 20 vezes menor à original, pretendeu-se mostrar o potencial desta metalúrgica de médio porte, e se projetar melhor no mercado aos seus potenciais clientes. A cópia da Torre Eiffel teria pouco mais de 15 metros de altura. Todas as medidas da estrutura da Torre Eiffel foram cuidadosamente copiadas na escala de 1 a 20. Isso tornou a construção mais fácil. O maior desafio foi calcular o raio real das curvas da torre, desde a base até sua altura máxima, cuja base era sustentada por 4 pés, como a original, cujo raio ajudei a calcular. Os jornais da época mostraram a réplica da Torre Eiffel em escala, como um verdadeiro símbolo da exposição. Esta construção levou muitos visitantes ao local, apenas para admirar esta estrutura metálica cópia da Torre Eiffel, em escala tamanho reduzido, que à noite dava uma impressão muito mais bonita, pois ficava toda iluminada. Junto com o press release divulgado, a metalúrgica mostrou seu potencial e capacidade construtiva, chamando a atenção de futuros clientes. Um fazendeiro expositor comprou a estrutura para montá-la em sua fazenda. Foi a minha primeira experiência na área industrial,
e também o meu primeiro emprego, apesar de trabalhar apenas 2 meses nas férias de verão. Tive uma excelente oportunidade de usar meu conhecimento técnico e ganhar meu primeiro dinheiro com o meu suor. As empresas que contrataram alunos também emitiam relatórios para a universidade ao final do estágio, avaliando o aluno quanto ao conhecimento e colaboração, incluindo iniciativa e trabalho em equipe. Reconheço que gostei muito dessa prática e isso me fez retornar à faculdade com maior entusiasmo e dedicação para os anos seguintes. No penúltimo ano, estagiei na mesma siderúrgica em que trabalhei depois de formado. Esse estágio me ajudou muito para o meu currículo profissional, no início da carreira, e depois permitiu também ingressar ao quadro profissional da mesma. Fim do capítulo 4.